Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, o seu espaço aqui no YouTube, aqui na internet, para a gente aprender a palavra de Deus com simplicidade, mas com aquela profundidade que todo crente de todo coração deseja quando estuda a palavra do Senhor. Se você já me conhece, sabe que eu estudo e faço estudos aqui no site Esboçando Ideias já há muito tempo. Mais de 1.500 estudos publicados. Se você não me conhece ainda, dá uma passadinha no site, dá uma olhadinha nos estudos lá, se inscreve para receber também nossos estudos por e-mail. Tem muito material para abençoar a sua vida. E, claro, se você gostar desse vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário aqui dizendo que gostou, ou deixa uma pergunta também, se você precisar de que alguma dúvida sua seja respondida. Isso nos ajuda bastante e é uma forma de você dizer para a gente que está assistindo, que está curtindo, tá bom? Vamos à pergunta de hoje, que até agora, dos vídeos que nós gravamos, é a pergunta mais difícil que nós recebemos. Vamos lá? Olha só. A pergunta do nosso leitor é a seguinte, vejamos. Gostaria de entender melhor a questão do censo que Davi fez. Em 2 Samuel 24:1, a Bíblia afirma que o Senhor incitou Davi a realizar um censo em Israel. Porém, lendo 1 Crônicas, ou 1 Crônicas, melhor dizendo, 21:1, o texto afirma que foi Satanás que incitou a Davi a levantar esse censo. Para mim, temos aqui uma clara contradição. Como posso compreender esses dois textos? Existe algo aqui que não estou conseguindo enxergar? Então, essa pergunta se refere àquele censo que foi feito por Davi, né? Censo aqui é aquela contagem que a gente tem, né? Você já deve ter ouvido falar do censo, a contagem, por exemplo, da população brasileira. A gente tem na Bíblia também alguns censos registrados, mas esse censo em especial, a gente vai observar que teve muita confusão nele e a gente vai entender hoje. Então nós temos a descrição desse censo lá em 2 Samuel 24:1 e também 1 Crônicas 21:1. E nós temos ali uma aparente contradição. Vamos entender isso então? Então hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: foi Deus ou foi Satanás quem incitou a Davi a levantar um censo em Israel? Vamos então responder a essa dúvida? Mas antes, gostaria de mostrar para você aqui na sua tela, essa imagem que está aparecendo para você é de dentro do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Se você não sabe, eu tenho um curso que eu sou o professor, onde eu ensino os meus alunos a partir de Gênesis 1, vindo e avançando até Apocalipse, para entender a Bíblia de verdade, com simplicidade, com profundidade, como nós fazemos aqui nesses temas no YouTube. Então aqui na tela eu estou mostrando para você a aula de número 4, onde nós estamos ali trabalhando Gênesis capítulo de número 6, ali a questão do dilúvio, de Noé, a questão dos anjos tiveram relações com mulheres. A gente estuda todo esse texto, todo esse contexto e aprende de fato. Então, se você tem interesse em aprender comigo, ter o meu WhatsApp para tirar dúvidas pessoalmente, infelizmente eu não posso passar o WhatsApp para todo mundo, que eu não consigo atender, mas aos meus alunos que estão dentro do curso, eu atendo pessoalmente. Você tem informações do nosso curso aqui, abaixo desse vídeo na descrição, e também no primeiro comentário. Se você estiver vendo dentro do meu site, logo aqui acima, nós temos também um link que te leva para conhecer mais desse curso, Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Vamos então responder a dúvida do nosso leitor de hoje. Olha só, a primeira coisa que nós vamos trazer aqui para considerar é que esses dois textos que nós mencionamos fazem parte do que chamamos de aparente contradição. O que significa uma aparente contradição? Parece que é uma contradição numa primeira leitura, numa leitura assim menos aprofundada. No entanto, não é uma contradição e eu vou explicar por que no decorrer desse estudo, então fique até o final para que você aprenda. Além disso, esses dois textos também apresentam aí uma das questões mais difíceis da Bíblia de explicar. Por quê? Porque a gente precisa entender certos contextos, certas questões, para chegar na profundidade. E a maioria dos alunos ou das pessoas, leitores da Bíblia, não estão dispostos, às vezes, a ir nessa profundidade. Mas nós vamos fazer isso hoje com simplicidade e você vai sair daqui compreendendo.
Então vamos ver os dois textos, né, completos aqui para que você veja essa aparente contradição que o nosso leitor levantou aqui na sua pergunta. Segundo Samuel 24:1, que diz: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Novamente, censo aqui é uma contagem ali de certos grupos de habitantes, né? Nesse caso aqui a gente vai perceber que existia um foco grande em contar os exércitos. Então observe que nesse primeiro texto diz que o Senhor incitou a Davi, ok? Segundo texto, 1 Crônicas 21, versículo de número 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então observe que no segundo texto diz que foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou a Davi para levantar este censo. Então você consegue, numa primeira leitura, identificar essa contradição? Sim, né? A gente consegue perceber claramente que realmente os dois textos parecem, de uma forma clara, se contradizer. Mas vamos então agora àquela explicação mais fina, mais detalhista, para a gente entender essas expressões que são usadas nesses dois textos e então compreender o que cada um dos autores quis informar na sua citação. Vejamos então. Primeira coisa que nós vamos trazer aqui do texto é que não era da vontade do Senhor Davi levantar um censo em Israel naquele momento. Veja, fazer um censo não era pecado e não era proibido. Se você observar lá em Números, a partir do capítulo 1, nós temos o próprio Deus mandando fazer censo ali sem qualquer problema. Então, o censo em si não era um problema, não era um pecado. Mas, neste momento, esse levantamento de censo feito por Davi não era da vontade de Deus. Aí você vai me dizer o seguinte, mas lá no primeiro texto que você leu, presbítero, estava escrito que o Senhor disse para ele, ó, vai lá e faz o censo. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso. Mas por que eu digo que não é da vontade de Deus ou não foi da vontade de Deus? Porque observe que houve ali no contexto a citação do arrependimento de Davi, depois que Deus mostrou para ele que não era da vontade dele aquela realização. Olha só. Então disse Davi a Deus, 1 Crônicas 21:8, muito pequei em fazer tal coisa. Né? Está falando do censo. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Então a gente observa que Davi, ele percebe que não era da vontade de Deus o levantamento deste censo. Portanto, de forma alguma, o primeiro texto pode indicar que Deus tinha dado permissão para fazer esse censo. Então, vai guardando essas informações para que você possa, então, compreender. E essa mesma citação de Davi se arrependendo também se encontra no segundo livro de Samuel, que é o outro contexto paralelo aqui, 24:10, ok? Você encontra Davi se arrependendo lá também. Bom, vamos avançar um pouquinho na construção da nossa compreensão. Então, olha só, segundo Samuel 24:1 que nós já lemos. Agora vamos destacar esse pedacinho. Vai, levanta o censo. Isso não significa que Deus, então, estava dando uma autorização para Davi fazer o censo? Não. Vou te ensinar aqui o que o autor provavelmente está querendo passar para a gente aqui. Primeiramente, o autor está querendo demonstrar aqui, nessa história resumida que ele narra, que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a primeira coisa, ok? Então observe no início que a ira do Senhor estava acesa e Deus permite que tudo isso ocorra. Então o que significa vai e levanta o censo? Significa algo como, quer fazer, então faça e arque com as consequências. Observe então que nós temos aqui, e eu tentei pensar aqui um exemplo interessante e fácil da gente compreender, e aí eu lembrei assim do meu pai. Às vezes que eu era insistente com ele para fazer uma coisa que
eu achava que era certa, mas ele sabia que era errada, e às vezes, de tanto ficar insistindo, ele falava assim, então vai lá e faz. Né? Só que ele não estava me ordenando para eu fazer, ele estava apenas permitindo que eu fizesse aquilo para que eu aprendesse, porque ele sabia que iria dar problemas. Mais ou menos o que Deus falou aqui para Davi, nesse texto de 2 Samuel 24, 1. Sendo assim, o autor de 2 Samuel aqui, então, ele quer mostrar como o Deus soberano conduz a história mesmo diante dos erros humanos, da insistência dos erros humanos. Então ele está querendo mostrar como que aconteceu essa questão e como Deus estava na direção dessa questão, mesmo quando Davi estava indo para um caminho ou uma direção errada. Às vezes Deus permite isso para que haja aprendizado. Vamos avançar um pouquinho. Segundo texto, então, da nossa análise aqui, 1 Crônicas 21, que nós já lemos. Aqui a explicação já é um pouquinho diferente. Veja, o autor de 2 Crônicas, que vai mostrar Satanás incitando Davi, ele quis mostrar em sua narrativa que o desejo de Davi de fazer um censo não estava alicerçado na vontade de Deus. E se não estava alicerçado na vontade de Deus, estava alicerçado na vontade do inimigo. Davi aceitou essa sugestão, essa carnalidade que o inimigo coloca ali como uma tentação no seu caminho, mesmo com todos os avisos que recebeu de que não era uma boa ideia. Mesmo com Joabe, ali, o comandante do exército, questionando, Davi permaneceu nessa ideia de levantar esse censo. E aí muita gente pergunta, né, por que Davi queria levantar um censo? O texto não nos diz claramente, mas ao que tudo indica, Davi estava tirando o foco da sua fé do Senhor Deus e buscando colocar na grandeza dos seus exércitos, na quantidade de homens de guerra que ele tinha. E Deus estava contrário a esse foco errado que Davi estava colocando naquele momento de sua vida. Então, o autor aqui de Crônicas, observe, ele tem um foco totalmente diferente do que o autor de Samuel, ali de 2 Samuel. E é preciso compreender isso, então, para entender cada uma das descrições desses autores dentro desses dois textos. Mas olha só que interessante. Uma história que nos ajuda a compreender melhor, com mais profundidade, esse tipo de situação onde Deus ele governa mesmo atos maus, quando ele permite que algo aconteça, é a situação de Jó, onde o diabo tem permissão de Deus para tirar coisas de Jó. Então a gente vai observar na história de Jó que o diabo ele tem a permissão de Deus para arrancar diversas coisas de Jó, com exceção de sua vida. E Deus permanece ali no controle de todas as coisas, até mesmo das ações do inimigo que não poderiam ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então aqui, nesses dois textos, a gente observa que o autor de 2 Samuel quer mostrar que Deus está na direção. E o autor de Crônicas quer mostrar que o diabo, ele aproveitou-se ali das fraquezas de Davi, né, e nos detalhes ali do dia a dia foi convencendo Davi a fazer isso, e Deus permitiu a insistência de Davi para que ele, então, aprendesse, para que houvesse ali juízo e punição, não só contra Davi, como também contra Israel, que estava também nesse intento de fazer este censo. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Por fim, o texto de Samuel, que é o primeiro que nós lemos, parece querer mostrar que Deus permitiu que as coisas ocorressem daquela forma para derramar juízo sobre Davi e o povo. A gente observa no início do texto lá de 2 Samuel que Deus ele quis ali levar, deixa eu procurar o texto aqui na minha Bíblia para ler novamente, 2 Samuel 24:1, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Então Deus estava aqui num processo de ensino irado com o povo de Israel. E quando a gente
observa a ira de Deus na Bíblia, está querendo dizer o seu juízo. Porque Deus ele não tem em si uma ira pecaminosa como seres humanos, mas o derramamento do seu juízo justo estava em curso. Então a gente observa que Samuel mostra claramente isso, e ele permite então que Davi realize esse censo até dar com os burros na água, como se diz no ditado popular, ou com a cara na parede, como meu pai dizia para mim quando eu era mais jovem. Aí, veja, seria como aquele pai que permite a um filho fazer determinada coisa, de tanta insistência do filho, mas o pai sabe que trará problemas a ele, mas deixa como uma forma de aprendizado e punição ao final, algo que ele precisa aprender. Então Samuel, texto de Samuel, ali do escritor de 2 Samuel, tem essa pegada aqui. Então é importante entender e compreender essa questão. Já o texto de Crônicas, para a gente fechar, o autor parece querer mostrar o que ocorreu antes, ou seja, a carnalidade de Davi, juntamente com as tentações do inimigo, conduzindo suas decisões, claro, para longe da vontade do Senhor. Porém, Deus no governo de tudo isso, permitindo e aplicando suas lições como soberano sobre tudo e todos como Ele é. Então eu concluo essa explicação dizendo para você o seguinte: essa aparente contradição, né, contradição entre aspas, porque já observamos que não tem, quando ela é analisada à luz do que cada um dos escritores que a narraram quiseram comunicar, ou seja, quando a gente analisa o objetivo de cada autor, de cada um dos textos, mostra que não existe contradição, mas complementação. Então, o que deve ser explicado sobre esse texto é que eles são complementares e não uma contradição dentro da palavra de Deus. Espero que tenha gostado. Inscreva-se em nosso canal, ative os sininhos para os próximos estudos chegarem para você, ok? Curta o nosso vídeo, aproveite bastante. É um material que nós temos feito com muito carinho. E claro, se você quiser também mandar para algum amigo, compartilhe para que alguém possa aprender também a palavra de Deus como você tem aprendido. Então, até o próximo estudo. Fico aguardando o seu comentário, tá bom? Para você me animar a fazer cada vez mais vídeos. Até o próximo. Fica com Jesus.